Fala aí galera, aqui é o Creator e eu quero pedir desculpas pela demora. É que eu tô com outros projetos e juntando isso com a minha preguiça fica meio complicado. Enfim, hoje o vídeo vai ser no mesmo estilo daquele sobre heróis, porém, como podem ver no título, o assunto vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou falar de um personagem que eu gosto pra caramba, que o nome é Amazo. Não dos quadrinhos, eu tô falando daquele do desenho da Liga da Justiça antigo, que passava no Cartoon, se eu não me engano. E o vídeo vai ser dividido da seguinte forma: falando sobre o personagem OP, nessa parte eu vou falar um pouquinho sobre os famigerados personagens Overpower, ou Todo-Poderosos. Quem é o Amazo? Nessa parte eu vou falar um pouco sobre esse personagem, na versão dos HQs e na versão do desenho. Histórias nas HQs e no desenho, mais minha opinião. Poderes nas HQs e no desenho, mais minha opinião. Design nas HQs e no desenho, mais minha opinião. E análise do personagem no desenho. Tendo em vista o que vai ser apresentado nesse vídeo e em como vai ser desenvolvido, partiu para o vídeo. Falando sobre o personagem OP. O termo OP é uma abreviação para Overpower ou Overpowered, que pode ser traduzido para todo poderoso ou todo empoderado. E é um termo usado para classificar personagens considerados ridiculamente mais fortes ou poderosos em relação aos outros personagens da obra. Boa parte das vezes, esse termo é usado de forma pejorativa, para dizer o quão ruim é a presença de um personagem extremamente poderoso numa obra e para servir como uma forma de criticar a obra onde esse personagem pertence. Mas por que ser overpower é visto como um problema? Bem, para responder isso, é necessário dizer que nem sempre a presença de um personagem overpower representa algo negativo ou ruim. Ser OP é uma forma de comparativa entre indivíduos de um grupo de personagens ou objetos, uma relação em que um desses é colocado num posto superior aos outros e o desenvolvimento desse fato que vai definir se isso vai ser algo bom ou ruim. Um exemplo de OP de forma boa é no famoso mangá, webcomic e anime One Punch Man, onde toda a graça e charme da obra está no protagonista ridiculamente poderoso, sendo capaz de derrotar todo mundo com um único soco. O fato dele ser extremamente forte e odiar esse fato, inclusive, é o que garante a graça da coisa e não é visto como algo ruim, apenas um pouco frustrante, mas é o objetivo mesmo. Além disso, um personagem OP só vai ser considerado de fato algo ruim e negativo se todo o seu desenvolvimento for fixado e focado nos seus poderes e não na sua história de fundo, o que estraga tudo, pois o personagem fica muito raso, sem carisma. Fica uma merda. Mas aonde eu quero chegar falando tudo isso? Assim, para poder falar do Amazo, eu tenho que falar um pouquinho sobre o personagem OP, porque se você já assistiu o desenho da Liga da Justiça, você deve ter uma noção do nível em que ele tava, né? Enfim, continuando. Quem é o Amazo? Amazo, ou Anti-Meta-Human Adaptative Zootomic Organism, organismo zootômico adaptativo anti-meta-humanos, é um personagem criado pela DC Comics e que teve sua primeira aparição em 1960. Quem conhece quadrinhos ou já viu alguma animação da DC tem uma noção de quem é esse androide. Ele foi um dos primeiros personagens criados com essa premissa, ser uma máquina criada por um vilão com a habilidade de copiar os poderes de quem ele vê. A ideia é boa? Sim, muito boa e dava para tirar bastante proveito dela. Mas do que adianta uma boa ideia se não souber como usar ela? Bom, vou explicar isso melhor no próximo tópico. História nas HQs e no desenho, mais minha opinião. Bem, vamos lá. A começar pela história nas HQs, o Amazo havia sido criado pelo Professor Evil, um inimigo antigo da Liga, e o Android tinha os poderes dos principais membros da Liga na época, antes da DC ficar mudando os membros fundadores da Liga que nem influência muda de roupa. Sendo eles Superman, Batman, mas ele não tem poderes. Pois é, mas quem sou eu para falar algo, né? Não fui eu que fiz esse personagem. Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Mulher Gavião e Caçador de Marte. Beleza, esse início de história não é ruim, mas a coisa vai ficar ruim e só afunda a partir de agora. Por quê? Porque depois disso o personagem não tem mais desenvolvimento nenhum. Ele só fica na mesma coisa, a mesma base robótica, tem personalidade própria.
Um amigo meu que me ajudou nas pesquisas para esse vídeo, link no canal dele da descrição, disse que esse Amazo nas HQs é tão tedioso que ele considera ter perdido tempo da vida dele com essas pesquisas. Deprimente, deprimente. Agora eu vou falar do Amazo do desenho da Liga da Justiça. Se vocês acham que ele tem a mesma história dos das HQs, estão certos em parte. Em parte porque o início dela é parecido tanto nas HQs quanto no desenho. Na animação, o Amazo continua tendo a mesma origem, criado pelo vilão Ivo, mas com o diferencial de que ele não havia sido programado para derrotar a Liga e tal. Afinal, o Ivo estava morto. Não daria tempo nem se ele quisesse. Na animação, o Android ainda tem os poderes de copiar poderes. Só que lá, eles funcionam de uma maneira muito melhor. Tanto que ele até consegue se aprimorar em torno desses poderes que ele copia, se tornando algo além de um simples copiador. Eis que a máquina de Xerox, além de copiar com exatidão, ainda melhora as cópias que faz. O Amazo da animação ainda tem uma personalidade muito bem desenvolvida, se mostrando um ser inocente e puro de início, mas que depois vai percebendo o quão forte e diferenciado ele é e poderia continuar sendo. Agora, minha opinião em relação a essas duas versões de personagem. Bem, eu tenho que dizer o seguinte, o Amazo da animação é 1 bilhão de vezes melhor do que nos quadrinhos. Chega a ser ridículo tentar comparar os dois. O Amazo do desenho tem um desenvolvimento deveras superior, além de ter seu poder muito melhor explorado, de forma que o torna um personagem muito interessante. O Amazo é um ótimo exemplo de personagem OP e que é positivo na obra. OP e bem construído, isso resume esse personagem. Poderes nos quadrinhos e no desenho. Agora, falando sobre os poderes desse personagem, primeiramente, nas HQs, o poder do Amazo não é exatamente copiar os poderes dos membros da Liga. Na verdade, ele já tem os poderes de membros específicos determinados ali, com ele não sendo capaz de usar todos esses poderes ao mesmo tempo. Isso faz com que ele seja muito derrotável e relativamente fácil de se lidar. Basta uma boa estratégia, o que o Batman faz com a mão nas costas, né? Agora o Amazo dos desenhos. Meu amigo, essa é outra história. Essa versão dele realmente consegue copiar poderes, habilidades, características e até a aparência e personalidade da pessoa ser o objeto que ele tá vendo. Ou seja, ele copia por contato visual. Ele é capaz de fazer isso e ainda se adaptar às fraquezas das habilidades que ele copia. Por exemplo, quando ele copia os poderes de Superman, ele acaba adquirindo as fraquezas do mesmo. Mas, porém, todavia, não obstante, o Amazo conseguiu se adaptar a essa fraqueza e perder. Em resumo, o Amazo era uma máquina de Xerox que copiava o trabalho e conseguia melhorar o trabalho. Na minha humilde opinião, o Amazo dos desenhos supera em muito o Amazo dos quadrinhos mais uma vez. Dá pra ver que o desenho soube aproveitar muito bem mais os poderes do Android, deixando os mesmos apelões, ameaçadores e muito bem feitos. Mesmo sendo um poder OP, ele funciona bem. Design das HQs e do desenho, mais minha opinião. Agora falando do design, meu Deus, falar do design do Amazo dos quadrinhos dá ódio só de lembrar. Gente do céu, que visual feio. Olhem pra essa merda. Parece um elfo, é muito estranho. Essa já é até minha opinião. O design dos quadrinhos é muito ruim. Não tem muito o que falar, é só isso mesmo. Agora o dos desenhos já é outra história. Olhem isso, pode não parecer muita coisa. E realmente não é, mas por isso que é bem feito. Por isso é tão simples e tão perfeito ao mesmo tempo. É maravilhoso, simplesmente. É deveras imponente e é bem da hora também. E, novamente, o Amazo dos desenhos vence 3-0 de lavada. Agora, irei fazer a análise desse personagem maravilhoso do desenho, porque o das HQs nem tem como analisar, de tão raso que ele é. Bem, vamos começar do começo. Beleza, o Amazo é introduzido a nós no episódio Tábula Rasa, que começa com o nosso querido Lex Luthor indo até um local onde se encontrava o Professor Ivo, para reparar sua armadura. Porém, ele encontra o professor morto e de brinde encontra nosso querido Android. Até hoje não sabemos o motivo do Ivo em criar o Amazo, já que o Amazo não é mau e nem tem o objetivo em enfrentar a Liga ou algo do tipo. Amazo se assemelhava mais a uma criança do que a uma máquina, e Lex se aproveitou disso, fazendo o nosso Amazo roubar e tentar matar os membros da Liga. O que obviamente não deu certo, né? Depois que o Amazo começou a evoluir mais seu intelecto, ele resolveu sair por aí e explorar o universo. Ato esse que teve seu desfecho em O Retorno, onde ele estava à procura de Lex Luthor.
Vale ressaltar aqui que esse episódio mostra mais uma vez como o Amazo dessa animação é apelão demais. Ele derrota todos os membros da liga sem sequer se mexer. Isso que é personagem OP de respeito. Ele sai atropelando todo mundo como se não fosse nada. Como ninguém da liga conseguiu parar o Amazo, ele consegue chegar ao Lex mesmo com careca tentando se esconder no micromundo. Então é aí que chegamos na parte boa. Ele fala que está ali não porque quer matar o Lex ou algo do tipo. Ele está ali porque quer um motivo para existir. Um simples propósito. A magia fez de tudo o que era possível e impossível fazer no vasto e infinito universo. Descobriu cada pedacinho de tudo, desvendou todos os mistérios do universo e com isso perdeu sua razão de viver. Então a única coisa que ele procurava, ele importava procurar, era um propósito, uma razão, um motivo para continuar vivendo, já que para ele nada estava fora do seu alcance e ele podia fazer tudo o que quisesse. É isso que torna esse personagem tão especial e perfeito. É a profundidade, o modo bem feito em que ele é trabalhado. Ele é um personagem que tem tudo e nada ao mesmo tempo, já que ao mesmo tempo que ele podia fazer o que quisesse, ele não tinha um motivo para fazer tudo o que quisesse. Bem, aí está a minha análise desse personagem maravilhoso. Espero que tenham gostado, deixem o like, seu comentário, compartilhem o vídeo e fui!